Virão sobre ti, te alcançarão, quando ouvires a voz do Senhor. Todos os povos da terra te temerão, pelo nome do Senhor. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. Bendito serás ao entrares, bendito serás ao saíres. O Senhor abençoará o fruto do teu ventre, o fruto da tua terra. O Senhor abençoará. A palavra que nos saúda nesta noite do Salmo 30, versículo 5, assim diz: porque não passa de um momento a sua ira, o seu favor dura a vida inteira. Ao anoitecer pode vir o choro, mas a alegria vem pela manhã. Essa é a promessa do nosso Deus, que a sua misericórdia, a sua bondade é muito maior do que a sua ira. Uma boa noite a todos vocês. Sejam bem-vindos, podem tomar assento. E assim, junto com a juventude, que hoje passou a tarde ensaiando aqui, que vai ter muitas coisas legais aí no mês ainda, que nós vamos depois divulgar. Então nós vamos cantar o primeiro hino, Estamos Aqui, Senhor. Cantemos então com alegria. Estamos aqui, Senhor, viemos de todo lugar, trazendo um pouco do que somos, pra nossa fé partilhar, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia, trazendo nosso louvor, um canto de alegria, trazendo a nossa vontade de ver raiar um novo dia. Estamos aqui, Senhor, cercando esta mesa comum, trazendo ideias diferentes, mas em Cristo somos um. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. E quando sairmos daqui, nós vamos para voltar, na força e na esperança e na coragem de lutar. Convido a quem pode a colocar-se em pé e queremos ter uma palavra de oração. Oremos. Bondoso e eterno Deus, é com gratidão e reverência que nos reunimos hoje como comunidade
diante da tua presença. Viemos de muitos caminhos com diferentes histórias, alegrias e dores, mas aqui nos encontramos como irmãos e irmãs, convidados por ti. Obrigada por nos chamar mais uma vez para esse momento sagrado. Hoje, na tua presença, entre nós, através da ceia, no pão e no cálice, que nos alimentam com perdão, esperança e força para seguir. Obrigada, Senhor, por esta mesa que não nos cobra perfeição, mas nos oferece graça. Ao abrirmos a tua palavra nesta noite, queremos também abrir o coração. E se hoje nos vem falar da história de Saulo, aquele que caiu por terra para ser levantado por ti, então nos ensina também a cair do nosso orgulho, da certeza que nos afastam, das violências que toleramos, que também nós possamos levantar com novos olhos, transformados pelo encontro contigo. Obrigada, Senhor, porque mais uma vez neste culto tu nos serves. Sim, tu és o Deus que serve, com alimento, com perdão, com palavra, com presença. Recebe esse culto como expressão do nosso amor e da nossa necessidade de ti. Fica conosco e fala aos nossos corações. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém. E assim seguimos entoando o nosso louvor, Pai de amor, aqui estamos. Esse hino fala sobre o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cantemos. A comunidade pode sentar. De amor aqui estamos, celebrando a unidade. Somos teus filhos amados, nessa mesa da igualdade. Somos uma só família, somos um só coração. Eis que a graça da partilha entre nossa oração. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Ó Jesus, Senhor da vida, vem trazer libertação dessa gente tão sofrida. Vem mostrar-te, Deus irmão, tua cruz é rumo certo, junto a ti vamos seguir. Pois teu reino está bem perto, as sementes vão florir. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. Santo Espírito de amor, faz em nós tua morada, e na luta contra a dor e a nossa caminhada. És a fonte da verdade, vem mostrar a direção. Vida plena, dignidade, povo livre, mundo irmão. No raiar de um novo tempo, vida nova então se faz. A esperança do teu povo é justiça, amor e paz. No raiar de um novo tempo,
teu povo é justiça, amor e paz. Hoje vamos fazer um pouco diferente. Convido o nosso presidente a dirigir os avisos. Enquanto isso, eu pergunto entre a comunidade se tivemos aniversariantes na semana. Acho que tivemos, né? Quem aniversariou, então, por favor, fica de pé. Aqui, a juventude aniversariou em peso hoje, né? O Richard, a Carol, a Bárbara, nessa semana. Então, eles também recebem aí um chocolate, a Irani vai entregar, e um cartão. Que Deus abençoe a vida de vocês e continuem colocando os dons de vocês, assim, a serviço do reino de Deus, que nos alegra tanto, nos enche de alegria. Continue. Mais alguém aí na comunidade? A Érica também aniversariou, a nossa presidente da UASE, também a sua dedicação aí com a UASE, as mulheres. Deus continue abençoando a Érica também. Mais alguém? Ali, o Enzo, né, Enzo? Fez essa semana? Hoje? Ah, que legal. Então você pode escolher um hino, Enzo. Vê ali um hino que você quiser e logo depois dos avisos nós já vamos cantar. E a juventude se vira nos 30, né? Parabéns, Enzo. Deus continue te abençoando. Ele sempre está aí no culto infantil, né? Sua família engajada. Que Deus continue abençoando a tua vida. Também pode entregar ali para ele. Já escolheu o seu hino? Sim? 286 do Inário, que legal. Esse não vai estar aqui projetado, mas vocês podem ir abrindo aí. O Roberto nos dá os anúncios e daí nós já vamos cantar, então, esse hino aí de aniversário. E de casamento, alguém? Alguém aniversariou aí de casamento? Não? Então, Roberto. O pessoal da juventude quer fazer alguma propaganda? Então é já. A gente quer anunciar que no dia 17, vocês viram que a gente está bem bonitos aqui, uniformizados, está com uma luz ali. Isso é um spoiler, porque no dia 17 a gente vai fazer um louvorzão aqui na igreja. Vai ser uma noite bem diferente do que vocês estão acostumados. Desculpa. No dia 17, sábado à noite, às 19 horas. Todo mundo está convidado, não é só para jovem, tá? Jovens eternos, vocês são. Então vocês podem vir, tá? Mas vai estar cheia de jovens essas igrejas, porque a gente convidou juventude de outras paróquias. Mas vocês estão muito convidados para vir participar dia 17. E lá atrás tem o cartaz do nosso primeiro café colonial, que vai acontecer no dia 31 desse mês. E a gente já está vendendo os ingressos, que é R$50. E no dia vai estar bem mais caro, vai estar R$60 no dia, tá? Então, eu aconselho vocês a comprarem antes com a gente, hoje, porque hoje a gente tá, tipo, com todos aqui e eles estão quase acabando, tá, gente? Então, vamos lá. Por favor, ajudem a gente, porque é com esse dinheiro que a gente não sai festar com esse dinheiro. A gente usa o dinheiro para fazer os retiros, para fazer os nossos encontros. É o único lugar que a gente pode tirar o dinheirinho da juventude. Então, se vocês puderem ajudar a gente, comprem o cartão da JTE e... dia 17 de graça vir aqui no louvorzão, tá, gente? Não precisa pagar nada, é de graça. Vocês podem vir, vocês estão bem convidados. Obrigado, Ruth. O próximo culto, então, será dia 11 de maio, no domingo, às 9 horas, com a ceia do Senhor. A pastora está me lembrando, é dia das mães, dia 9 de maio, e também vai ter bênção para as mães, né? Na sexta e no sábado nós vamos ter cuca e pão aqui para vender. Então, nos nossos grupos aqui da igreja já foi feito propaganda. A gente pede para que vocês também nas suas redes sociais façam a divulgação também para os seus amigos e quem participa nas redes sociais de vocês, para a gente poder engajar bem essa cuca e pão antes do Dia das Mães ali, sexta e sábado. O plantão para dia 4 e 5 de maio, este final de semana, é o pastor Alexandre Klitsky, da Paróquia da Velha Central. Na quinta-feira que vem, nós temos às 14h30 a OASE.
O grupo de casais Aliança se reúne na sexta-feira, às 19 horas. No sábado, às 15 horas, temos culto infantil e às 17 horas o encontro da JEBG. A oferta do último culto somou a importância de R$ 150 e se destinou para ISLB, Fundo de Financiamento e Auxílio para a Formação Teológica. A oferta de hoje se destina para a própria paróquia e a diretoria está destinando. Nós há 2 semanas já não houve mais um retorno a respeito dos bilhetinhos para ingredientes da cuca e pão. Então, nós estamos destinando a coleta de hoje para ainda arrematar aquilo que a gente precisa comprar de ingredientes, e aqueles que ainda não colaboraram, se quiser, podem então, na coleta de hoje, colaborar com essa cuca e pão, que isso também vai reverter depois para a nossa própria paróquia. Deixa eu ver, eu acho que era isso. Então, agora nós vamos cantar o hino que o Enzo escolheu, o 286, Obrigado Pai Celeste, pelo aniversário dele, gratidão à vida, cada aniversariante dessa semana e pela vida de cada um. Cantemos com alegria. 286. Obrigado, Pai Celeste, pelas bênçãos que nos deste, pelo pão de cada dia, por saúde e alegria, por tristeza e por prazer, por trabalho e por lazer. Por meu lar, meu obrigado, em amor tens abençoado, graças dou por cada amigo, pelo irmão que deu-me abrigo, pelo povo de Jesus, pela salvação da cruz. Graças que no mau momento és amparo e és sustento, minha culpa perdoaste, do abismo me salvaste. Quero, pois, a te servir e somente a te seguir. É isso aí, que assim seja. Convido a Sandra Ariadne a nos dirigir a leitura bíblica de hoje, Evangelho de João, capítulo 21, os versículos 1 a 19. Se você também quiser abrir aí, pode dizer a página também. Quem já achou? 125 do Novo Testamento aí da Bíblia da Igreja. João 1, 21, 1 a 19. Depois disto, tornou-se Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão, Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhes Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas ao clarear da madrugada, estavam Jesus na praia. Todavia os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhe disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Assim fizeram e já não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando da rede com os peixes,
porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabastes de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhes: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Depois de terem comido, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de João, amas-me mais do que estes outros? Ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Ele lhe disse: apacenta os meus cordeiros. Tornou a perguntar-lhes pela segunda vez: Simão, filho de João, tu me amas? Ele lhe respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe Jesus: pastoreia as minhas ovelhas. Pela terceira vez, Jesus lhe perguntou: Simão, filho de João, tu me amas? Pedro entristeceu-se por ele lhe ter dito pela terceira vez: tu me amas? E respondeu-lhe: Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. Jesus lhe disse: apacenta as minhas ovelhas. Em verdade te digo que quando era mais moço, tu te cingias a ti mesmo e andava por onde querias. Quando, porém, fores velho, estenderás as mãos e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Disse isto para significar com que gênero de morte Pedro havia de glorificar a Deus. Depois de assim falar, acrescentou-lhe: segue-me. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho é a palavra do Senhor. Vamos reagir, nos preparar para a pregação agora cantando o hino Sobre a Cruz Jesus Sofreu. Cruz Jesus sofreu, aleluia, e por nós ali morreu, aleluia. Enterrado não ficou, aleluia, mas da morte levantou, aleluia. Cristo vive, Salvador, aleluia. Dá-nos todo seu amor, aleluia. Páscoa lembra toda vez, aleluia, o que Deus em Cristo fez, aleluia. Este é o dia do Senhor, aleluia. Nós rendemos-lhe louvor, aleluia. Cristo vive, nós também, aleluia. Nesta Páscoa e sempre amém, aleluia.
Leitura de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 1 a 6. Bíblia da Igreja, página 136. Novo Testamento, depois dos Evangelhos, vem Atos dos Apóstolos, 9, 1 a 6, página 136. Assim diz a palavra. Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote. Ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse preso para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor. E caindo por terra, ouvindo uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Poderíamos intitular a pregação de hoje: Transformados pela glória de Cristo para viver e anunciar o seu nome. Há momentos em que somos surpreendidos por Deus. E quando nós somos surpreendidos por Deus, não há como voltar atrás. Um encontro com Cristo muda tudo. Saulo era inimigo do Evangelho, mas foi transformado pelo próprio Jesus. Ouvimos Pedro. Pedro havia negado Jesus, mas ele foi restaurado. No início do culto, ouvimos um trecho do Salmo 30. O salmista chorou, mas depois do choro veio a alegria. O livro de Apocalipse, capítulo 5, diz que no céu todos os seres proclamam a glória de Cristo, o Cordeiro de Deus. Cristo é o centro de tudo, na terra e no céu. Ele é o centro também da nossa transformação, da nossa missão. Ele é o centro da restauração. Ele é o centro da adoração. Cristo, diz o livro de Atos, Ele nos encontra. Ele nos encontra lá onde nós estamos. Saulo foi encontrado perseguindo cristãos, matando cristãos, testemunhando a morte de inocentes, como ele estava na presença da morte de Estevão, e as vestes dele diz que foram jogadas a seus pés. Paulo, anteriormente Saulo, ele estava espiritualmente cego. Por isso fazia o que fazia. Jesus aparece, então, em glória, e chama o seu nome. Saulo. Saulo, diz o nosso texto. O impacto da presença de Cristo é tamanho que derruba ele. Mas ele se levanta. E ele constata que ele está cego. Mas com um coração renovado. Com um coração novo. Porém, sem enxergar. Jesus, ainda hoje,
encontra pessoas onde elas estão. O faz da mesma forma que fez com Saulo, com Pedro e tantos outros exemplos. Jesus encontra pessoas hoje na sua arrogância, no seu desprezo. Encontra pessoas em meio a dúvidas, aos prantos, aos lamentos. Ele encontra pessoas na depressão, nas dificuldades financeiras, nas resistências que vivem em dar o perdão. Jesus continua encontrando pessoas e interrompendo a trajetória da vida de pessoas para se mostrar a elas, dizendo: eu sou o Senhor, eu sou o Salvador. É com este propósito que Deus alcança as pessoas ainda hoje, para se mostrar a cada uma delas quem é que domina sobre céu e terra. O mesmo Jesus glorificado após a ressurreição é o Jesus que age e tem poder no dia de hoje. Cristo nos encontra. O exemplo de Paulo nos lembra isto. Também ouvimos na leitura bíblica o exemplo de Pedro, que nos diz que Cristo transforma o passado em missão. O passado de Pedro é um passado de fracasso, um passado de negação, um passado de insegurança, de medo. A negação de Cristo por 3 vezes é a expressão maior desse passado de Pedro, que foi transformado por Jesus para a missão. Jesus prepara um momento íntimo para a restauração de Pedro. Quando ele encontra, após a ressurreição, ouvimos que Jesus vem e pergunta para ele, por 3 vezes: tu me amas? Pedro, tu me amas? Pedro, neste encontro com Jesus, diante das perguntas de Jesus, ele é restaurado e comissionado pelo próprio Jesus. Ele diz: sim, tu me amas? Então apacenta minhas ovelhas, pastoreia as minhas ovelhas. Este é o sinal que eu quero do teu amor por mim. Pedro, após a restauração e esse envio de Jesus, ele vai e faz o que Jesus o enviou a fazer. E Jesus, aqui, o João aqui, diz que Jesus traz um exemplo bem claro para Pedro. Ele diz: olha, quando tu era jovem, Pedro, então você se cingia a si mesmo. Quando era mais moço, tu te cingia a si mesmo e andavas por onde tu querias. Assim são os jovens. Eles são livres, vão por onde querem. Acham que podem fazer tudo, sem saber de jeito as consequências do que fazem, muitas vezes. Mas ele diz: porém, quando tu fores velho, estenderás as mãos, e outro te cingirá e te levará para onde não queres. Ele faz essa comparação entre um jovem e um velho, um idoso. O jovem faz o que quer e vai para onde quer. O idoso, quando está bem abalado, já depende de outros, muitas vezes até para se vestir, até para se lavar, até para ir no banheiro. Depende completamente. E Jesus diz: assim é na vida de fé também. Quando a gente começa a vida de fé com Jesus, a gente está achando que pode tudo,
mas à medida que a gente vai envelhecendo na fé, a gente vai percebendo que a gente tem um caminho a seguir. Por isso é que Jesus diz a Pedro: te levará por onde não queres. Quem quer seguir a Jesus, quem teve esse encontro com Jesus, vai ser levado por caminhos pelos quais não quer seguir. Pedro experimentou isso concretamente, assim como Paulo experimentou. Tiveram que seguir por caminhos que eles não imaginaram e não queriam, mas foram porque queriam seguir a Jesus Cristo. Provavelmente também os nossos jovens não queriam passar um sábado todo aqui na igreja, como fizeram hoje. Mas se querem este compromisso com Cristo, isso vai exigir abrir mão de outras coisas na vida. Cristo transforma o passado de fracassados em missão. Nenhuma queda é definitiva quando Cristo chama novamente. Se você caiu, se você tem um passado difícil, triste, que você mesmo não se orgulha dele ou se envergonha dele, saiba que tudo pode começar de novo. O exemplo de Paulo, o exemplo de Pedro, estão aí, para nós sabermos que existe um novo caminho a ser trilhado. Deus usa os quebrados que se rendem a Ele. Há um chamado de volta para quem não desistiu. Jesus não apenas perdoa, mas Ele integra, Ele envia. Pedro recebeu o perdão, foi reintegrado na comunhão e foi enviado para a missão. Paulo, no encontro com Jesus, fez a mesma experiência. Só depois de ter sido alcançado por Jesus, ter sido restaurado e reintegrado por Ele, é que ele é enviado. Este é o caminho que Jesus faz para os seus. Cristo muda o pranto em louvor. Se você tem motivo de tristeza na sua vida, se você tem motivos de lamento na sua vida, saiba que este pranto pode se transformar mais dia menos dia também em um motivo de louvor e de alegria. Isso podemos aprender no Salmo 30, que eu recomendo vocês lerem esse salmo em casa. Sempre que você estiver triste, abatido, se achando injustiçado por Deus, leia esse salmo. E saiba que se Deus está num determinado momento virando o rosto para você, dali a pouco você pode experimentar algo bem diferente. O salmista reconhece que foi Deus quem o livrou da morte e da tristeza. E por isso ele diz: Ele converteu o meu pranto em dança. A restauração de Deus gera cântico de alegria e de louvor. Felizes aqueles que foram também alcançados por Deus em meio à sua tristeza, e hoje tem motivo para cantar e glorificar. A transformação em Cristo, ela quer atingir as emoções de cada um de nós, quer atingir os relacionamentos, tudo para criar esperança na nova vida. Jesus Cristo não apenas nos conserta por dentro, mas também transforma o ambiente ao redor
onde vivemos. Quando Jesus nos atinge por dentro, o ambiente à nossa volta muda. Os amigos talvez serão outros. Os casais com quem iremos conviver talvez serão outros. As pessoas com quem vamos passar nossas horas de folga talvez serão outras, a partir de uma experiência com Cristo. O Cristo, mesmo quando nos deixa em alguma dor, Ele não faz isto sem um propósito. Tudo com o fim de nos transformar, assim como Pedro e Paulo foram transformados. E este Cristo que transforma o nosso íntimo e ao nosso redor também. Como aconteceu com Saulo, depois da sua cegueira, ele foi levado para pessoas que ele nem sequer conhecia, mas que fizeram uma tremenda transformação em sua vida. Quando esse Cristo faz isto, nós reconhecemos que Ele é digno de adoração, de louvor. E isso está expressado também no livro de Apocalipse, que diz que todas as multidões, milhares e milhões, louvam a Cristo, no céu e na terra, dizendo: digno é o Cordeiro que foi morto. Digno é o Cordeiro que foi morto. O centro do céu é o mesmo, o Cristo, que é o centro do céu, é o mesmo Cristo que apareceu a Paulo, a Pedro, é o mesmo Cristo que foi glorificado e que subiu ao céu. Toda a criação se rende a este nome, Jesus Cristo. Como diz aqui o nosso texto no versículo 5. Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta: eu sou Jesus, a quem tu persegues. A verdadeira transformação nos leva a adorar a Deus. Tudo o que fazemos, ministério cristão, missão, a vida cristã, deve ser uma vida que busca exaltar o Cordeiro de Deus, que foi morto, que ressuscitou e que agora vive e reina e continua agindo para alcançar pessoas nos dias de hoje. Cristo não é apenas o Salvador, mas é aquele que é digno de honra e glória, porque Ele é o soberano supremo sobre todos. É isso que nós podemos aprender aqui destes textos que nós ouvimos. Como Saulo, somos chamados a ser transformados pela glória de Cristo. Como Pedro, somos restaurados para uma nova missão de amor e cuidado para com as pessoas. Como salmista, aprendemos a louvar mesmo após um momento de choro. E como os anjos no Apocalipse, devemos adorar o Cordeiro em tudo o que somos e fazemos. Contudo, a voz de Cristo continua fazendo as mesmas perguntas para nós hoje. Por que tu me persegues? Tu me amas? Qual a resposta que temos a esta pergunta? Você já teve um encontro com o Senhor Jesus Cristo, como Paulo e como Pedro? Você precisa de restauração na sua vida, como Pedro precisou? Você está vivendo em algum momento de lamento, esperando que venha um momento de alegria, assim como o salmista esperava? Ou, quem sabe, você esteve nesse tempo todo afastado da adoração, e hoje, depois de muito tempo, você volta ao culto? Só aqueles que têm um encontro com Cristo é que são chamados.
Hoje Cristo te chama. Ele quer transformar a sua vida. Ele quer dar uma nova missão e receber a sua adoração. Não resista à sua voz. Como diz a carta aos Hebreus: se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Por fim, vamos ter aqui hoje a ceia. Logo após a prédica, vamos aqui ter esta comunhão com o corpo e o sangue de Cristo. A ceia do Senhor diz a nossa fé e o testemunho bíblico. É a presença real e corporal de Jesus Cristo entre nós hoje. É o mesmo Cristo que encontrou Saulo no caminho de Damasco. É o mesmo Cristo que está aqui presente na ceia com o seu corpo e com o seu sangue. Em Atos 9 nós ouvimos que o Cristo glorificado encontrou Saulo de maneira real, de maneira corporal, poderosa e de maneira direta. Ele não está distante, mas ele está presente pessoalmente hoje, também aqui entre nós, com o seu corpo e com o seu sangue. Na ceia, esse mesmo Cristo glorificado está presente, realmente, oferecendo corpo e sangue para o perdão, vida e salvação. Assim como a luz o cercou Paulo no caminho de Damasco, hoje Cristo, com a sua presença real, nos cerca aqui no altar da ceia, para nos tocar e nos transformar. Ao receber o pão e o vinho, recebemos o próprio Cristo, não como símbolo, mas como realidade viva e atuante. O que Cristo fez com Saulo, ele pode fazer conosco, por meio deste santo sacramento. O mesmo Cristo que restaurou Pedro, conforme diz o evangelista João. Pedro foi restaurado numa refeição. Jesus apareceu e comeu com ele pão e peixe na praia. E ali Cristo não só perdoa Pedro, mas reafirma o vínculo pessoal com ele. Pedro, tu me amas? Na ceia do Senhor, somos também nós recebidos por Cristo em sua mesa, onde Ele nos serve com a sua graça, nos cura e nos dá nova missão, ainda hoje. A ceia é o lugar para pecadores perdoados, que se reencontram com o Senhor e saem fortalecidos para amar e servir. Aquele que recebe a ceia e não usa essa força para amar, servir, perdoar, o recebe para a sua condenação, como diz o nosso catecismo. Se Pedro foi restaurado numa refeição com Jesus, quanto mais somos nós na ceia com Ele, que nos oferece o seu próprio corpo e o seu próprio sangue para reconciliação e recomeço. O pranto, por ora, pode levar à alegria. Essa também é a experiência que podemos fazer aqui na ceia, a festa da ressurreição. Do salmista, o choro levou a ele a dançar, porque fez essa experiência do encontro com Deus. Na ceia, nós celebramos a vitória de Cristo sobre a morte. Vitória sobre a morte. E participamos da alegria, então, da ressurreição, mesmo em meio às lutas da vida e às ameaças da morte. A ceia nos lembra que a última palavra não é a dor,
mas a comunhão eterna com Cristo, o ressuscitado. A mesa do Senhor é o lugar onde a esperança é renovada, onde os abatidos recebem consolo e se alegram na presença real do Salvador. A ceia antecipa também a nossa adoração eterna. Na ceia proclamamos a morte do Senhor até que Ele venha, diz o apóstolo Paulo na carta aos Coríntios. Estamos em comunhão com o Cristo exaltado, com a igreja visível e a invisível. É um momento santo, cósmico, que nos une com a eternidade. Concluindo, a ceia é o lugar da presença transformadora de Cristo hoje. Provavelmente você não irá encontrar Jesus no caminho de Damasco, mas possivelmente onde Ele fala e onde Ele entrega o seu corpo e o seu sangue. O Cristo que encontrou Saulo e o transformou. O Cristo que restaurou Pedro e o enviou. O Cristo que transformou pranto em louvor. E o que é adorado no céu é o mesmo que está real e verdadeiramente presente aqui hoje neste culto, na palavra e na ceia. Ele se dá a nós, por graça, para nos perdoar, restaurar, fortalecer para a missão que recebemos. Que assim seja e que assim cumpramos aquilo para o qual Cristo nos chamou e nos enviou. Amém. Do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Comunidade pode sentar. Nos preparando então para a ceia do Senhor, queremos ter um momento agora de confessar os nossos pecados, mediante a presença desse Deus que nos encontra mais uma vez no caminho da nossa vida, aqui na sua mesa. Nós sim, enquanto Ele é perfeito, misericordioso, bondoso, nós somos falhos, fracos, pequenos, e todos os dias da nossa vida nós pecamos. Nós não conseguimos cumprir a palavra de Deus assim como ela pede de nós. Basta olhar os 10 mandamentos. Mas aqui está a mesa da graça, a mesa da bondade de Deus, que nos perdoa, que nos acolhe e que nos envia para mudar de vida, assim como aconteceu com o apóstolo Paulo e tantos outros, que nos envia recarregados, reconfortados para lutar contra o pecado que insiste na nossa vida. Então, cada um de vocês que hoje se sente convidado a participar da ceia do Senhor, após a instituição, será bem-vindo, então, à sua mesa. Queremos ter um momento de reconhecer os nossos pecados. Pode passar ali. Pode passar. Agora, em conjunto, vamos fazer essa confissão. Eu convido quem pode a se colocar em pé.
Ali onde tem o P, eu sempre confesso, e vocês então juntos como comunidade confessam junto. Senhor, assim como chamaste Saulo no caminho e o derrubaste para depois levantá-lo, também nós reconhecemos que precisamos ser quebrantados e restaurados por Ti. Na correria do dia a dia, falamos sem escutar, julgamos sem compreender e deixamos de amar como Tu nos amas. Aqui estamos, Deus de graça, não porque merecemos, mas porque Tu nos perdoas e nos renovas. Em silêncio agora, cada um, entregamos agora o que pesa em nossa alma. Feche seus olhos e fale no seu coração com Deus. Senhor, tem piedade de nós. E assim, em conjunto, oramos como Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Cantemos, Cordeiro de Deus, tiras o pecado do mundo. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, tem piedade de nós. Cordeiro de Deus, que tiras o pecado do mundo, dá-nos a paz. Você que nos acompanhou da live, que você tenha também uma abençoada noite e que o bondoso Deus te acompanhe. E até o próximo encontro, no próximo domingo. Amém. E assim, em